Insights, o podcast do Bradesco. A gente vai ter eventos como a gente viu no Rio Grande do Sul, como a gente viu em São Sebastião, como a gente viu nos Estados Unidos, como a gente vê na Espanha. E aí você, chegando perto desses limites, né, você precisa se adaptar. E adaptar significa ser mais resiliente. E do ponto de vista de promover o engajamento, de promover uma conversa necessária, a gente já está vendo uma reação. De novo, não é na velocidade que a gente precisa, isso precisa se acelerar, mas foi muito positivo para a gente trazer a COP para cá, para conseguir criar o que o pessoal da comunicação chama de awareness, né? Olha, existe esse cenário, a gente precisa se preparar para ele. Então, neste sentido, eu tendo a ser otimista. Olá, tudo bem? Esses foram alguns destaques do podcast, mas tem muito mais. Eu sou a Fabiana Costa e este é o Insights, seu podcast semanal. Hoje, o assunto é a maior conferência climática do mundo, a COP30, que será realizada em Belém, no coração da Amazônia, e promete colocar o Brasil no centro das decisões globais sobre clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. E para essa conversa, vamos falar com dois convidados que estão na linha de frente das articulações entre o setor privado, mercado financeiro e compromissos climáticos. Quero agradecer a presença do diretor executivo do Pacto Global da ONU no Brasil, Guilherme Xavier. Seja muito bem-vindo ao Insights. Fabi, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Bradesco, participando do podcast Insights. Prazer é todo nosso. E também gostaria de chamar o Marcelo Billi, que ele é Head de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima. Billi, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Fabi. É um prazer estar aqui com você para discutir um assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigada, Billy. O prazer é todo nosso. E para começar o nosso podcast, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre a COP, né? A COP ela será histórica por ter a cidade de Belém como palco. O quanto vocês acreditam que é simbólico e a responsabilidade do Brasil de sediar esse evento na Amazônia? Começando com você, Guilherme. De fato, eu acho que essa escolha de Belém ela é muito boa, né? Apesar de todas as dificuldades que, obviamente, a gente já sabia lá desde 2022 que a gente ia enfrentar, mas o simbolismo, né, da gente fazer na floresta amazônica, que tem sido por muitos anos grande parte da discussão do envolvimento do Brasil na agenda climática. Então, a gente trazer para o meio da floresta pessoas do norte global que nunca tiveram esse contato com a floresta, para entender o que é a realidade de uma floresta tropical e qual que é o papel dessa floresta no equilíbrio das emissões, na absorção de carbono dentro do mundo, eu acho que é muito importante para ver o que é desenvolvimento econômico e social dentro de um ambiente como floresta. Então, acho que Belém foi uma escolha muito acertada, ela é simbólica e eu tenho certeza que as pessoas que estiverem em Belém e que participarem do dia a dia da COP vão se encantar com a cidade e com tudo que vai ser apresentado durante os 14 dias. Perfeito. E você, Billy, qual que é a sua visão? A responsabilidade do Brasil é enorme, né? Mas a gente também tem uma oportunidade muito grande, né? Esse simbolismo tem a ver com várias coisas que nós sempre discutimos, né, nos encontros, né? Mas que quando nós discutimos em Dubai ou em outras regiões, elas ficam um pouco imateriais. A gente está discutindo sobre as florestas, como regenerar ecossistemas longe desses lugares. E a gente pela primeira vez vai estar lá na Amazônia, que está no centro de todas as discussões. Então é importante que o mundo veja o que é a Amazônia real, não a Amazônia, né, do documentário, nem a Amazônia dos jornais e da revista, e veja as cidades que estão na Amazônia e a realidade urbana, a economia local, os problemas e as oportunidades que tem lá, né? Então, é a nossa oportunidade de mostrar para o mundo a Amazônia real. Por outro lado, a gente tem essa grande oportunidade de mostrar o Brasil como esse celeiro de soluções, né? Como um lugar em que podem ser feitos muitos investimentos que vão ajudar a gente nesse processo de mitigação e de adaptação climática. Então, para o Brasil é muito relevante, mas para o mundo também vai ser simbólico estar lá e entender de uma forma muito mais concreta quais são os desafios que a gente tem para enfrentar. E é muito bacana ouvir vocês dois, né? O Bradesco, ele tá na Amazônia desde 1965. Então, sediar uma COP
COP na Amazônia, em Belém, ela também fortalece muito o nosso posicionamento com essa agenda de desenvolvimento sustentável. E uma agenda que não começou agora, né? Eu acho que vocês dois representam organizações parceiras do Bradesco e que atuam em prol do desenvolvimento na Amazônia e no Brasil há muitos anos. Eu acho que é um marco da gente mostrar como o nosso país está posicionado e quanto a Amazônia ela está repleta de oportunidades. E é possível você realizar esse desenvolvimento sustentável através de parcerias e soluções estratégicas. E falando em parcerias, né, e todo esse hub que é importante para que esse desenvolvimento aconteça, Guilherme, para quem está nos ouvindo, né, você poderia explicar brevemente o que é o Pacto Global da ONU e qual que é o papel do pacto na mobilização de ações concretas junto ao setor privado, incentivando que as empresas elas alinhem a sua estratégia com desenvolvimento sustentável e de que forma tudo isso está fortalecendo a COP30 e a ambição climática dentro do setor empresarial brasileiro. Não, legal, Fabi. Bom, o Pacto Global da ONU é uma iniciativa que foi criada em 2000 pelo então secretário Kofi Annan. Naquela época, a ideia do Kofi Annan era que a COP é uma negociação entre partes, ou seja, é um fórum onde envolve a discussão entre países. Mas, além da discussão entre países, era preciso também trazer o setor empresarial para esse movimento. Então, o Kofi Annan fez esse chamado, criou, então, essa iniciativa da ONU que chama Pacto Global. E o objetivo do Pacto Global é engajar as empresas nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Em 2015 foi criado os ODS 2030, a Missão 2030, que é uma jornada que as empresas, né, e o mundo como um todo deveria seguir para que em 2030 a gente tivesse uma série de objetivos, que a gente chama de ODS, né, atingidos de forma que a gente tivesse uma chance de um futuro melhor, não só para os nossos filhos, mas para os nossos netos. E é uma agenda ampla, que envolve clima, mas envolve também direitos humanos, envolve trabalho, envolve a questão de governança e integridade. Então, nosso mandato do pacto é justamente engajar o setor privado, o setor empresarial, em ações de sustentabilidade ligado aos 4 princípios e aos 17 ODS que a gente trabalha. Billy, a Ambima, a Senaseg, né, e que representa as seguradoras, e a Febraban também, que representam os bancos, iniciaram uma jornada rumo à COP30. Quais são os objetivos dessa mobilização e de que maneira essa jornada prepara o mercado financeiro para lidar com os desafios climáticos? Qual é o papel do setor financeiro nessa jornada? Bom, vamos lá, Fabi. Eu vou começar pelo final da sua pergunta, qual é o papel do mercado financeiro, e para depois explicar um pouquinho o que nós, né, em parceria com a Febraban e a Senaseg, estamos fazendo nessas jornadas. Eu costumo dizer, assim, eu sou economista, né? Então quando eu falo do mercado financeiro, onde eu trabalho agora há 15 anos, eu costumo dizer que, no fundo, o que a gente precisa fazer no mercado financeiro são pontes para o futuro, né? Em que sentido, né? O mercado financeiro, o mercado de capitais, é essa máquina de alocar capital, né? Então a gente pega os recursos das pessoas que não têm onde investir, que poupam, né? E aloca esses recursos. Os bancos emprestam para outras pessoas, as empresas emitem títulos que as pessoas compram, os fundos colocam esses títulos em carteiras e oferecem para outras pessoas. Então isso é construir pontes para o futuro, é viabilizar investimentos, é viabilizar a construção de uma fábrica, de uma ponte, de uma infraestrutura, de uma hidrelétrica. Esse é o nosso papel, né? De conseguir alocar capital da forma mais eficiente e fazer uma economia de mercado crescer e se desenvolver. Né? A gente tem evidências já de todos os países, né? Nenhum país desenvolvido consegue se desenvolver sem mercado de capitais e financeiros desenvolvidos e profundos, né? E bem preparados para fazer esse tipo de financiamento. Qual é o desafio quando a gente está falando dessa agenda de desenvolvimento sustentável? É que a gente precisa financiar muitas coisas que a gente nunca financiou e em volumes que são extraordinários, né? Então, quando a gente está falando, a gente passou um século construindo uma infraestrutura urbana, né? Ruas, pontes, estradas, que com o aquecimento global e com as mudanças climáticas vão precisar ser atualizadas e reconstruídas e repensadas, porque as condições climáticas vão mudar tanto que a gente vai precisar refazer isso. Então imagina que a gente teve um século para criar tudo isso e a gente tem menos de uma década para reconstruir e se preparar para um mundo mais hostil, né? Então, pelos volumes que isso tem, a gente vai falar um pouquinho do dinheiro que a gente precisa, isso é um desafio.
e pela natureza de alguns desses investimentos, né? Como a gente financia uma floresta ficar de pé? Como eu financio um negócio de bioeconomia que não existia, então eu não sei como ele se comporta do ponto de vista financeiro, né? Então são desafios para o mercado bancário, que é da Febraban, para o mercado de capitais e para o mercado de seguradoras, muito complexos, né? É um mundo novo para o qual a gente não tem um histórico, né, para se basear e entender, tá bom, o risco disso é esse, a rentabilidade é essa, então serve para esta pessoa ou para aquela investidora e para este não. Então todo esse conhecimento está sendo construído agora, né? Qual é o papel dessas jornadas? É justamente esse, dado este novo mundo e essas novas necessidades de financiamento, o que a gente precisa reaprender para conseguir chegar lá, para conseguir realmente fazer esse novo tipo de alocação de capital. Então, nós nos juntamos, né? A Febraban representa os bancos do crédito, né? Que dá crédito a pessoas e empresas, a Ambima o mercado de capitais e a CNSEG as seguradoras. Lembra, o papel das seguradoras vai ser muito relevante, né? Quando a gente pensa o que aconteceu no Rio Grande do Sul e a proporção muito pequena de pessoas e empresas que estavam seguradas e por isso agora não conseguem se recuperar depois da crise que a gente teve lá, mostra o quanto o papel das seguradoras vão ser importantes. Então, o que a gente fez? A gente criou várias jornadas de preparação do nosso mercado para estar, a partir agora da implementação, se preparando para entender melhor isso, para aplicar as metodologias, para entender o fluxo de informações que as empresas agora vão oferecer, que estão ligadas a todo um framework de informações para mostrar o impacto da natureza e do clima nos resultados das empresas. O nosso mercado precisa aprender a ler essas informações. Então, ao longo de todo esse ano, a gente teve esse esforço gigante. E por que juntos? Porque é um desafio muito grande. Se a gente não se juntar e juntar esforços e não desperdiçar recursos, a gente vai mais devagar, né? Então, nos juntarmos para fazer um esforço de construção de capacitação de pessoas e instituições para chegarmos no ano que vem mais preparados para esse desafio. Não, isso é muito importante, né? Eu gosto muito de trazer a sustentabilidade como uma jornada. E é uma jornada que não se faz sozinho. Então, atuar com parcerias é o que realmente vai cada vez mais alavancar essa agenda. Eu tive a oportunidade de participar com vocês ali das formações. E é muito importante, porque eu acho que antes de falar de financiamento ou de agendas específicas, desmistificar o que isso significa e qual é o impacto para o negócio e para o desenvolvimento econômico é muito relevante. E eu acho que seguindo bastante nessa linha, a gente ouve muito falar sobre financiamento climático, né? E a importância, o papel do setor financeiro. O governo brasileiro está liderando um movimento internacional para ampliar esse financiamento climático, voltado a países em desenvolvimento. Essa proposta ela ficou conhecida como Roadmap de Baku a Belém, buscando viabilizar até 1,3 trilhões de dólares até 2035, por meio de reforma de fundos multilaterais, como Green Climate Funding, Climate Invest Funding. E eu queria entender como que vocês avaliam esses esforços, né? Dessa liderança brasileira puxando toda essa agenda. Quais impactos ele pode gerar para o mercado de investimentos e para a arquitetura global de financiamento climático? E queria começar com você, Guilherme. Perfeito. E assim, até fazendo uma ponte com o que o Billy acabou de falar, né? Obviamente você tem, como a gente falou, o papel do pacto é o setor privado, mas o governo realmente tem uma importância muito grande, não só nas mesas de negociação, mas na criação do ambiente regulatório, na mobilização de recursos. E essa questão do roadmap, né, de Baku para Belém, eu acho que ela é fundamental. E o Brasil sim, tá, Fabiano? Eu acho que ele tem um papel muito importante porque a gente tem um sistema financeiro muito desenvolvido, a gente tem uma cultura de multilateralismo que assim, vem de décadas. E a gente tem, sim, instrumentos públicos de desenvolvimento dessa agenda, né? Então, citando, por exemplo, o BNDES. O BNDES é um banco de desenvolvimento que tem um papel muito importante, teve um papel ao longo dos anos. Hoje, se a gente tem uma matriz energética limpa, são investimentos que foram feitos no passado, muitas vezes sustentados pelo BNDES. A gente tem atualmente o governo liderando programas como o EcoInvest, a gente tem essa discussão sobre taxonomia. Então, assim, o governo brasileiro tem sido, sim, um indutor e de novas políticas, de discussões do papel do setor financeiro e de quais são as condições necessárias para que esse setor financeiro possa se alavancar. Então, instrumentos de hedge cambial, instrumentos de
blended finance, instrumentos de de-risking, são todas discussões que o Brasil, enquanto política, tem desenvolvido dentro do sistema financeiro, uma parceria entre o público e o privado. Então, eu acho que o papel do governo brasileiro cai muito bem dentro dessa lógica de redefinição dos papéis nesse cenário internacional. A gente tem a credibilidade, a gente tem experiência e a gente tem excelentes negociadores na figura do embaixador André Corrêa do Lago para conduzir essa discussão e levar a termo durante a COP30. Então, eu acho que eu estou bastante otimista com esse papel e a oportunidade da gente liderar essa discussão agora em Belém. Não, perfeito. E a sua visão, Billy? No mercado de capitais e no mercado financeiro como um todo, nós entendemos que a gente precisa atuar juntos, né? Há tipos de investimento e há tipos de riscos que o setor privado não consegue carregar, né? Isso não é algo novo para o mundo da sustentabilidade, né? Nós já tivemos no Brasil a experiência da construção da infraestrutura no Brasil. Infraestrutura no Brasil, até a década de 80, 90, era um investimento eminentemente público, né? Então a gente construiu o BNDES, construiu uma série de instituições que faziam esse financiamento com dinheiro estatal, com dinheiro dos nossos impostos. O que aconteceu ao longo dos anos é que o Estado perdeu essa capacidade de financiar toda a infraestrutura, porque a gente precisava de recursos para a educação, para a saúde, para outras coisas que eram prioritárias. E a gente entendeu como sociedade que isso precisaria ser feito pelo setor privado também, né? Então, o que aconteceu ao longo das décadas de 90 e nos anos 2000 no Brasil foi o Estado financiando menos infraestrutura e o setor privado financiando mais infraestrutura, né? E a gente foi bem sucedido em construir essa parceria, né, dos bancos de desenvolvimento, pegando só aquele pedaço dos projetos que eram muito arriscados ou muito difíceis do setor privado e deixando para o setor privado fazer o que era mais, que a gente chama de plain vanilla, né? Aquilo que é mais, não simples, porque também são projetos complexos, mas para os quais o setor privado estava mais preparado para financiar. Então a gente já está muito maduro, né, como sociedade, acho que o mundo entendeu isso, de que tem esses dois papéis e que a gente pode combiná-los na questão do clima, né? Então esse exercício que o governo brasileiro tem feito com o EcoInvest, com a plataforma de investimentos, né, de olha, temos esses investimentos disponíveis, esses projetos, né? Existe um capital concessional de governo ou de outras instituições que podem ajudar na parte que o setor privado não consegue, né? E o setor privado pode alavancar na parte desses projetos que é viável para o setor privado. Então, esse entendimento a gente teve anos para construir, né? E o que nós precisamos agora mesmo é colaborar muito, dar visibilidade aos projetos, entender como eles funcionam, ter alguns projetos muito exemplares, né, para mostrar para o mundo, para os investidores brasileiros, para os investidores internacionais, que é possível e que essa junção, né, de capital concessional, capital governamental com muito capital privado pode ajudar a alavancar os investimentos que a gente precisa. É um desafio grande, mas a gente tem capital no mundo disponível. A gente só precisa criar as estruturas, a regulação e as ferramentas para fazer isso. Como a gente mostra para o mundo que não é só um potencial falado, mas é um potencial prático. E aqui o setor privado e financeiro tem uma oportunidade muito importante nessa COP de mostrar na prática tudo que está sendo feito. E a gente vê esse movimento grande do setor privado. E é bacana, assim, olhando ali a agenda do EcoInvest, o Bradesco participou tanto do primeiro leilão quanto no segundo, se posicionando, e a gente teve uma preocupação muito grande de não só participar do leilão, mas trabalhar esse engajamento junto aos nossos clientes, né, que é o setor privado. Então, mostrar para eles, olha, para você entrar nesses projetos, a importância de você ter KPIs, de você acompanhar isso, de trabalhar todo esse monitoramento e trazendo aqui a sustentabilidade cada vez mais dentro de uma estratégia, né? Então, hoje não tem mais negócio e sustentabilidade. Nós estamos falando de negócios sustentáveis e a gente precisa alavancar tudo isso. Então, eu acho que vocês dois se esforçaram muito, né? A gente precisa financiar, mas a gente precisa de cases concretos, né? Escalar. E aqui está uma oportunidade gigante da gente mostrar tudo que nós estamos fazendo. Não para uma COP30 apenas, mas é uma agenda que já começou há muitos anos para todos nós. Fabi, se me permite até pegar nesse ponto, né, complementando o que a gente vem falando, você usou a palavra que eu acho que é muito chave nesse momento, que é a estruturação de projetos, né? Eu trabalhei no passado muito em infraestrutura. E houve um determinado momento que a gente tinha muito capital, mas a gente não tinha bons projetos. Então foi um início de criar estruturas para criar bons modelos, que gerou lá os seus problemas, mas o seu grande benefício. E acho que a gente está exatamente nesse momento hoje em relação a essa questão. Como o Billy falou, é uma jornada nova,
A gente tem várias rotas tecnológicas que ainda não estão 100% provadas, então tem aí um risco associado. Para que eu possa fazer um investimento, eu preciso ter uma demanda garantida, um contrato de off-taker. Então tem pontas que eu preciso ligar, né, ligando demanda, fornecimento, para que a gente possa ter esses projetos financiáveis, para que a gente realmente possa ter esse capital que está mobilizado e que existe, sendo de fato transformado em realidade. Então, acho que essa palavra que você usou de estruturação de projetos é uma observação muito importante para o momento que a gente está vivendo agora, de transformar essa narrativa que a gente está construindo em realidade. Exato. E eu gosto muito de trazer esse olhar, não só uma agenda de risco, mas de oportunidades, né? Então, você desenvolve com oportunidades. Então, é muito importante trabalhar riscos e oportunidades muito juntos ali, para que a gente, de fato, destrave capital e tenha ali indicadores que mostrem o quanto a gente está contribuindo com todo esse desenvolvimento mais sustentável. E eu acho que, seguindo também essa linha, né, de risco, oportunidade, Guilherme, o Pacto Global, ele tem um movimento chamado Ambição Net Zero. Conta pra gente o que significa ser Net Zero na prática, né, na economia real, e quais são os principais compromissos que as empresas assumem e quais marcos também são resultados. 2030, 2050, a gente ouve muito sobre isso, né? Como vocês estão perseguindo tudo isso e avaliando a evolução das empresas que estão dentro da Ambição Net Zero? Super bom, Fabi. Acho que você também usou de novo uma expressão muito importante. Duas, né? Risco e oportunidade. Então, o objetivo do pacto no programa Net Zero é a gente aliar justamente essas duas pontas. É a gente trazer para as empresas esse conhecimento sobre quais são os riscos associados à não ação e, ao mesmo tempo, as oportunidades que a gente tem hoje de começar essa jornada, né? Então, a Ambição Net Zero é um movimento, é uma coalizão, onde a gente chama as empresas para, de forma voluntária, colocarem compromissos associados à descarbonização, né? Isso se dá, primeiro, através das empresas fazendo a sua medição, ou seja, levantando qual que é a sua emissão de carbono e reportando, e ao mesmo tempo criando seus planos de descarbonização, visando não só o médio, mas o longo prazo. Então a gente está falando de 2030, a gente está falando de 2050. Então, dentro desse programa, a gente tem 130 empresas, das 2.000 que compõem o pacto aqui no Brasil, que estão engajadas em assumir compromissos de médio e de longo prazo, divulgando ano a ano o seu relatório de emissões e dando disclosure para o mercado de quais são as rotas, quais são as oportunidades que estão sendo levadas em consideração. E, em função disso, quais são os investimentos necessários, qual é o capital necessário e que tipo de ação eu preciso ser feita, não só dentro da empresa, mas dentro do ecossistema, inclusive dentro do governo a partir de regulação. Então, a gente chama isso de uma coalizão, é uma oportunidade que a gente dá para as empresas trocarem experiências, se comprometerem e seguirem junto nessa jornada que envolve tanto 2030 quanto 2050. Não, e é bacana ver assim, a gente está falando de uma agenda de 2030 e 2050, né? Então, não é uma agenda de curto prazo. E é interessante porque aqui no Bradesco a gente começou a olhar as nossas emissões financiadas, né? Olhar a nossa carteira de crédito em 2019. Então, em 2019 a gente começou a fazer o cálculo ali das nossas emissões financiadas. E é muito importante ver esses movimentos, esses compromissos, porque como instituição financeira, quanto mais o meu cliente tiver a estratégia de sustentabilidade, a estratégia climática evoluída, mais net zero nós seremos, né? Então, é um movimento que conecta muito até com a jornada da Ambima, né? De education, de entrega, de estratégia. E hoje, quando a gente olha, né, falar de net zero, falar de 2030, 2050... O primeiro passo é entender as suas emissões, né? Assim, então, é algo que parece simples, mas para muitas empresas ainda é complexo pela dificuldade de dados e de gestão. E eu acho que aqui, Billy, venho para você com uma pergunta, né? Olhando todo esse contexto, toda essa complexidade, como você acha que a COP30 ela pode acelerar essa ambição climática das empresas? Eu falaria, Fabi, correndo o risco de ser muito otimista, que já acelerou, né? Pelo menos no nosso contexto brasileiro, né? A COP é um evento, né? É um momento em que a gente termina um processo de negociação entre as partes, como o Guilherme explicou pra gente, que é icônico, é verdade, mas é um momento, né? O Brasil está participando, né? O Brasil tem essa tradição que o Guilherme mencionou também, desse multilateralismo, né? Que é uma palavra difícil de falar, mas pelo qual a gente é reconhecido
reconhecido internacionalmente, né? Dessa disposição de exercer diplomacia com quase todo mundo, né? O Brasil é esse país que tem essa abertura e que consegue estar nesses contextos todos. E o fato da gente ter trazido a COP para cá gerou uma conversa tão intensa que a gente tem tido, né, ao longo dos últimos 2 anos, que tornou o tema um pouco mais urgente. É na velocidade que a gente quer? Não. Mas é maior do que seria se a gente não tivesse tido a COP aqui? É. Né? Então a gente vê pelo interesse, né? Então um exemplo muito, muito concreto que eu posso dar para vocês a Anbima faz pesquisa sobre o grau de maturidade dos nossos associados e do mercado de capitais em sustentabilidade, né? E a gente mede o grau de engajamento dos nossos associados nas iniciativas que a gente tem de sustentabilidade. A gente já tem os resultados da pesquisa que a gente fez agora e já mostram um aumento do engajamento e um aumento do grau de maturidade de várias dos nossos associados. E o engajamento no tipo de iniciativa que a gente fez nas jornadas, né, que foi para a gente muito inédito, né? Eu brinco, a gente fez jornadas sobre normas contábeis, né? Então a gente falou, alguém vai aparecer, né, para ficar sendo treinado sobre normas contábeis, que é uma parte importante, né? E tinha mais de 300, 400 pessoas fazendo este treinamento, né? Porque entenderam que é urgente, que é necessário, né? Então eu acho que do ponto de vista de promover o engajamento, de promover uma conversa necessária, a gente já está vendo uma reação. De novo, não é na velocidade que a gente precisa, isso precisa se acelerar, mas foi muito positivo para a gente trazer a COP para cá, para conseguir criar o que o pessoal da comunicação chama de awareness, né? Olha, existe esse cenário, a gente precisa se preparar para ele. Então, neste sentido, eu tendo a ser otimista. Não, eu também sou super otimista. Eu concordo com você. A COP, o evento em si, ele passa. Mas quando a gente vê esse movimento das empresas buscando cada vez mais entender o que é a agenda e colocando muito isso como uma pauta de negócios, mostra que essa aceleração ela está acontecendo e ela vai continuar. Não é um movimento provisório, né? De fato, aqui uma agenda que todos entendem que é relevante. E Guilherme, quando falamos de agenda climática, falamos de mitigação e adaptação. Inclusive, lá na Climate Week, a gente ouviu muito isso, sobre a importância de adaptação. O que esses conceitos significam e quais, na sua opinião, são os entraves que ainda dificultam o avanço da agenda climática no Brasil? Onde estão as maiores oportunidades para as empresas e para os investimentos? Não, legal, Fabi. São conceitos simples e ao mesmo tempo muito complexos, né? Então, basicamente, mitigação significa você fazer ações no sentido de reduzir as suas emissões, porque a gente tem esse objetivo até 2050 de ser net zero, para que a gente chegue ao final do 2100 no máximo com 1,5, máximo 2 graus. Então, assim, e mitigar significa tomar ações, né, de você realmente reduzir as suas emissões de gás carbônico, de gás de efeito estufa. Adaptação é você tomar ações para que você seja mais resiliente. E, obviamente, quanto mais próximo a gente está desses limites de 1,5, que a gente, infelizmente, já passou, pelo menos na média, quanto mais a gente tende a se afastar desses 2 graus, mais a gente vai estar sujeito aos eventos climáticos extremos, né? As questões como o Billy já comentou que vão afetar não só o setor financeiro, as empresas, mas o setor de seguros, porque a gente vai ter eventos como a gente viu no Rio Grande do Sul, como a gente viu em São Sebastião, como a gente viu nos Estados Unidos, como a gente vê na Espanha. E aí você, chegando perto desses limites, né, você precisa se adaptar. E adaptar significa ser mais resiliente. Significa você ter uma infraestrutura que seja mais permeável à água, você ter ações que possam evitar que você tenha grandes incêndios, você ter ações de dragagem de rios, de reforços de poços, ou seja, tem toda uma série de ações que envolve atividade econômica, mas a vida das pessoas, no seu dia a dia, na cidade, no campo. Então, a agenda de adaptação hoje ela se torna, até um certo momento, a gente falava muito e reforçava a mitigação, porque a gente não queria chegar na adaptação, a gente queria realmente garantir que a gente não extrapolasse esses limites. Mas a partir do momento que a gente fica próximo desses limites, a agenda de adaptação se torna muito importante, porque a gente sabe que a gente ainda tem um caminho longo e ao longo desse caminho a gente precisa ter uma resiliência em termos de eventos climáticos. A gente precisa estar mais bem preparado para que a gente possa ter atividade econômica andando e a vida das pessoas com o mínimo de disrupção possível.
E olhando, né, investimentos ali, mercado de capitais, como você tem visto essa agenda de adaptação? Você enxerga o mercado de capitais com operações, com instrumentos financeiros, já olhando a adaptação? Ou a gente talvez tenha que impulsionar um pouco ainda mais ali de todo o education, o entendimento dos instrumentos financeiros para essa temática? Eu diria, Fabi, que do caso de adaptação, infelizmente, né, a gente chegou nesse período em que a adaptação se tornou urgente, nós já estamos mais bem preparados, né? Porque do que a gente está falando de adaptação? Tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente não pode deixar, às vezes a gente esquece. Nós criamos expressões para as coisas, né? A gente tem toda uma taxonomia, né, que a gente gosta de falar, para as expressões, e aí quando a gente está falando de finança climática, parece algo de outro mundo, parece algo muito... Mas essencialmente a gente está falando de coisas que a gente já faz para novos projetos, né? Então, qual que a gente está falando de adaptação, como o Guilherme falou? Então, a gente tem em São Paulo um conjunto de reservatórios, né, que abastecem a cidade, que foram projetados para um regime de chuvas que a gente conhece, para a quantidade de água que é consumida em São Paulo, né, para um determinado regime pluviométrico que não vai existir mais no futuro. Então a gente agora vai precisar olhar e falar o que precisamos investir nesses reservatórios, né, que é um investimento que a gente já sabe fazer, né, um investimento de infraestrutura que precisamos de mais reservatório, a gente tem que reforçar porque vai chover muito só num período e vai ter muita seca no outro. Então como é que a gente precisa adaptar os nossos reservatórios para isso? E isso vale para tudo, para as nossas ruas, para as nossas pontes, para as nossas fábricas, né? Que tem que saber, eu posso deixar minha fábrica nesta região em que o regime de chuvas vai mudar tanto que pode ser que dê muita enchente, né? Então, isso tudo tem que estar sob análise, mas esse é o tipo de investimento que o nosso mercado sabe fazer, né? Tem um fluxo de caixa, a empresa monta, mostra para os investidores, ou o setor público monta, faz uma concessão, né? Então, para a adaptação, é um mundo que o nosso mercado sabe fazer, é um mundo que o setor público sabe fazer, mas é uma questão de mobilização de muito capital e de planejamento, né? E de estarmos todos concatenando todo esse esforço, né? Então, esse é um esforço de muito volume de coisas que a gente sabe fazer. Mitigação é diferente, né? Porque aí a gente está falando o quê? De bioeconomia, não sabemos fazer. Como é que eu financio as pessoas que estão em toda a Amazônia, numa região gigantesca, que ainda, né, que estão longe e que precisam explorar a floresta de uma forma sustentável, de um jeito que a gente não sabe financiar? Então, olhando para esses dois desafios, né, o de mitigação é onde a gente vai ter mais aprendizados, né, de quais são os instrumentos financeiros que a gente vai poder usar, qual é a combinação de tipo de dinheiros que a gente vai poder usar, como o nosso mercado vai conseguir fazer isso na escala necessária. E aí a escala desse caso não tem a ver com o volume de dinheiro, tem a ver com a escala do número de projetos, do tipo de projeto, né, de como eles são diferentes. Então esse é um desafio muito grande e é aí que vai ter o grande esforço da gente imaginar, inovar, criar novos jeitos de financiar isso para a gente conseguir seguir mitigando, né? Porque essa adaptação vai ficar cada vez mais difícil se a gente não conseguir mitigar as mudanças climáticas. Não e para nós que estamos há muitos anos nessa jornada, né? Sem revelar as idades, claro. Mas eu acho que tem, né? Pelo menos nos últimos 15 anos das nossas carreiras, a gente estudou muito sobre mudanças climáticas, né? Então, assim, como entender os impactos das mudanças climáticas nos negócios e trazer isso. E eu acho que aqui essa COP, ela está sendo diferente e ela tem sido chamada por muitos de COP da implementação, né? Onde a gente marca, de fato, uma transição de promessas para entregas, né? Para resultados ali de fato. Então, aqui, eu queria ouvir muito, assim, a visão de vocês. O que precisa acontecer, de fato, para que essa COP, ela realmente apresente uma execução das metas climáticas? A gente passou muitos anos estudando, entendemos, continuaremos estudando muito, porque eu acho que essa conexão ela é super importante, mas qual é o ponto de virada, né? Como a gente vai realmente implementar? Daí, Guilherme, começando por você. Não, legal. Eu acho que são dois aspectos, né? Como você falou, assim, a implementação, porque a gente já está há 30 anos discutindo isso, essa é a COP 30, né? E principalmente a partir de Paris, então já estão fazendo 10 anos do Acordo de Paris, eu acho que ali as coisas já estavam mais entendidas, né? Qual que era o papel, qual era
assim, a necessidade de você ter as NDCs, as metas, né, as National Determined Contributions. Então, assim, acho que desde 2015 para cá, essa coisa se acelerou. Acho que depois da pandemia, Glasgow também foi uma retomada, com um nível de participação do setor privado muito acima. Mas grande parte daquelas coisas que ainda precisavam ser discutidas e definidas do ponto de vista da negociação entre as partes, não foi. Então, acho que é o que o André fala, assim, o que precisava ser decidido já foi, então a gente só precisa agora realmente começar a colocar aquilo que está no papel em realidade. Então, acho que esse é um grande desafio na COP oficial, então do lado do setor, vamos dizer, dos governos, entender, olha, os compromissos nós já temos, agora a gente precisa de fato partir para a implementação, seja da questão do financiamento, seja da regulação dos mercados de carbono e assim por diante. Agora, do lado do privado, eu acho que a gente ainda tem essa necessidade de avançar em algumas questões, e de novo, muito associado não só a uma agenda de coalizões, de empresas setoriais, de criar esses mecanismos de demanda para você ter contratos de off-taker, de financiamento, mas eu acho que essa discussão também de colocar os projetos na vitrine e mostrar, olha, já temos, essas pontas já foram, agora a gente precisa do capital para a gente poder... Então eu acho que isso está sendo também proposto, acho que foi outra grande sacada da presidência da COP, de levar, do caso brasileiro, a gente já está construindo essa narrativa, né, há muito tempo, de que o Brasil é realmente protagonismo, a gente tem soluções, a gente pode alimentar, a gente pode produzir biocombustível, a gente então tem uma matriz energética. Então eu acho que agora a gente está, né, nesse momento, do caso do Brasil, de mostrar para o mundo, né, essas oportunidades, essas soluções e transformar essa narrativa em realidade, né? Então a gente está levando, né, um pacto, assim como eu sei que o Bradesco está, como as empresas sociais Ambima, uma série de cases e de projetos para mostrar como é que a gente pode transformar essa coisa em realidade. Então eu acho que são essas duas visões, a visão de transformar os acordos entre as partes em realidade, mas ao mesmo tempo também de tudo aquilo que o setor empresarial já avançou e mostrar que a gente é capaz de fazer. Então eu acho que eu vejo esses dois aspectos para essa COP agora em Belém. E a sua visão, Billy? Tem uma coisa, né, na Ambima a gente juntou as áreas, né, eu cuido das áreas de inovação, sustentabilidade e educação, porque a gente olha essas agendas muito conectadas, né? E eu acho que o grande desafio que a gente tem na agenda de sustentabilidade, onde a gente fez essa discussão sempre, né, no nível macro, pensando países, setores, grandes investimentos, é agora trazer alguns arquétipos da inovação para o mundo da sustentabilidade. A gente precisa dos startupeiros, né, dos pitches, a gente precisa dos hackathons, né, de olhar soluções, mostrar e colocá-las na vitrine, e a gente está fazendo isso, né? Então eu acho que quando a gente está falando de que é a COP da implementação, e parece ser mesmo, né? A gente esteve na Climate Week juntos e a gente viu a mudança de mood, né? Das discussões, né? Ninguém mais estava discutindo framework, ninguém estava discutindo qual é o relatório, qual é o tipo de informação, como você dá transparência, e estava discutindo qual é o projeto, o que funcionou, o que não funcionou, né? Então, sei lá, né? É estranho falar isso, mas eu acho que a partir da COP, esse mundo da sustentabilidade tem que chegar perto do mundo da inovação, a gente tem que ser mais startupeiro, tem que testar mais coisas, enxergar dos testes o que deu certo e multiplicar, né? Esse vai ser o grande desafio, não só a partir dessa COP, né? Mas eu acho que isso vai se acelerar e a gente precisa abrir espaço para essas experimentações e começar a escalar aquilo que a gente perceber que dá certo. Não, e a gente está tão alinhado que ele já respondeu a minha próxima pergunta. Mas eu acho que é bacana, assim, pegar esse gancho, porque a gente fala de todo esse potencial e, de fato, execução. Mas tem gargalos, né? Porque é difícil atrair capital, a gente sofre ali, muitas vezes, nas grandes captações, como que você mostra isso pro mundo, né? Como você projeta isso dentro da vitrine do mundo. Eu acho que você trouxe muito bem, assim, inovação. E eu queria trazer mais alguns aspectos, assim, dados, porque você faz gestão com dados, né? Então, a gente tem ainda uma questão de não necessariamente ter esses dados adequados para o contexto brasileiro, né? Então, a gente trabalha, às vezes, com bases que elas são internacionais, que ela não conhece a realidade do nosso país. Isso também dificulta você estruturar esses projetos ou fazer essas mensurações e gestão de forma adequada e atendendo essas demandas mais internacionais para que a gente destrave e alavanque o capital. Tem outros gaps, entraves que vocês queriam também mencionar para quem nos ouve? Fabi, eu gosto de fazer sempre um paralelo, né? Para mostrar o tamanho do desafio e eu nem vou mencionar um ou outro gargalo, mas vou dar
contar um contexto assim, que eu acho que é importante a gente relembrar para a gente ser otimista. A gente demorou muitos anos para desenvolver o nosso mercado de capitais, né? E quando você olhava para o mercado de capitais brasileiro, qual era o problema? Nossa, não tem empresas emissoras, né? Tem pouco investidor, não tem uma regulação adequada, a gente não tem investidor estrangeiro, né? E ao longo dos últimos 20 anos, a gente foi fazendo coisas para arrumar isso. Então a Anbima pode fazer precificação de debêntures para dar preços, porque se não tem preço, os investidores não compram. Fizemos, né? Fizemos isso para título público. Poxa, o título público brasileiro é muito curto, precisamos alongar, para isso precisa de preço, né? E se a gente desse uma vantagem para os investidores estrangeiros virem e começarem a comprar título público? A gente foi fazendo, e o título público precisa, porque ele é a base. Se eu não tenho uma referência de taxa para título público, eu não tenho para os títulos privados. Aí a gente foi fazer a precificação de título público. Depois a gente foi lá, e se a gente construísse precificação para debêntures para todos os outros títulos? E se a gente fizesse programas de educação de investidores? E se a gente fizesse uma nova regulação de oferta? E a gente foi fazendo essas coisas e falava, não anda. E de repente as coisas aconteceram. Foi de repente? Não. Foram 15 anos de um monte de pecinhas que o mercado brasileiro, junto com os reguladores, junto com o governo, junto com os bancos, com as corretoras foram fazendo, que entregaram para o Brasil um mercado que não é todo país que tem, então a gente tem um mercado de capitais desenvolvido, um sistema financeiro muito resiliente. A gente é case no resto do mundo quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala, né, do que a gente conseguiu fazer aqui. Então, tem várias pecinhas que a gente ainda precisa. A gente precisa da taxonomia, está acontecendo. A gente precisa de exemplos de projeto, o EcoInvest vai ajudar nisso, né? A gente precisa de bases de dados, estamos construindo. Eu tenho muito o otimismo baseado nessa nossa história de construção de um mercado de capitais bem sucedido, menor do que a gente precisa, mas ainda evoluindo muito, né? A gente tem um dos maiores do mundo, apesar de não ser tão grande. Isso nos dá um exemplo de como essas coisas acontecem. Então, à medida que essas pequenas peças do quebra-cabeça a gente vai colocando de pé, a gente vai ter esse momento das finanças sustentáveis, que é, nossa, por que aconteceu? Aconteceu porque a gente trabalhou muito, né? A gente sofreu e a gente não olhava evoluindo, mas uma hora vai acontecer, né? Essa construção de instituições, ela tem esse aspecto, né? A gente vai fazendo coisas e não tem uma bala de prata, né? Por que eu sou otimista? Porque a gente está fazendo muitas coisas, o governo, o setor privado, o setor financeiro, as empresas, né? E em algum momento a gente vai ter esse caldo de cultura e todas essas coisas juntas vão funcionar e a gente vai destravar essas coisas. Poderia concordar mais. Estão alinhados, A gente está super alinhado, tá, Fabi? Eu gosto dessa ideia do Billy, de que as peças estão aí, porque eu vejo as peças aí. E até, voltando até um pouco na tua pergunta anterior, se essa COP pode acelerar, eu acho que eu concordo também, está acelerando. Assim, a gente foi anunciado em 2022, em 2023, eu estava lá em Dubai, e você já via que não era os suspeitos de sempre, já tinham novos plays. Esses plays, então a gente já está se preparando. A partir do momento que Belém foi anunciado, acho que já deu um clique que a gente precisava se preparar para Belém. Não estou dizendo sobre a logística da cidade, isso é outra questão. Mas sobre o que a gente vai trazer, como é que a gente constrói essa narrativa. E eu acho que a gente evoluiu muito, né? A gente conseguiu finalmente avançar na questão sobre mercado de carbono, estamos agora na fase de implementação. A gente tem uma taxonomia, né, que está já em consulta, a gente tem o EcoInvest. Então, acho que a gente colocou do ponto de vista do público e do privado também, a gente tem projetos. Eu falei, faltava projetos. Hoje a gente tem vários projetos em andamento onde você tem essas pontas todas já asseguradas. É o que a gente vai mostrar em Belém. Então eu concordo com o Billy, acho que a gente vem trabalhando, né, nessas peças, e essas peças estão se encaixando, e o que a gente precisa agora, só que a gente não pode levar 20 anos para isso acontecer, a gente tem que fazer isso muito mais rapidamente do que a gente fez no passado, porque o tempo está se esgotando, né? Então a gente realmente precisa acelerar e fazer com que essas peças realmente se encaixem dentro dessa narrativa de que o Brasil tem essa oportunidade no mundo. Mas Fabi, eu não sei se você sabe, mas eu fui jornalista antes do meu mundo no mercado financeiro. Então eu vou inverter o jogo aqui. Perfeito. E vou fazer uma pergunta para você também. Claro. Né? Como o Guilherme falou, a COP mudou muito, né? Mudou desse mundo em que a gente tinha governos e entidades multilaterais para um mundo em que o setor privado se engaja também, que a gente tem a participação das empresas, né? Das instituições financeiras. E não vai ser diferente na COP de Belém, pelo contrário, né? Isso só tende a crescer, o Bradesco vai estar lá. Então eu queria perguntar para você, né? Dar um spoiler para a gente, o que o Bradesco e as outras instituições que estão com vocês lá vão apresentar um pouco na COP.
Então, legal, e ótima pergunta. Eu acho que esse é o espírito mesmo aqui do nosso Insights, né? Ter essa articulação. Acho que antes de falar, assim, o que o Bradesco vai fazer na COP30, o que o Bradesco vai fazer em Belém, eu gosto muito de trazer o quanto essa é uma agenda para o banco, que a gente não lembra dela só na COP, né? Mudanças climáticas, a sustentabilidade hoje, ela faz parte da estratégia do Bradesco. Então, a gente acredita muito do nosso papel como instituição financeira de apoiar os nossos clientes na transição para essa economia de baixo carbono. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, nas interações ali com as áreas de negócios e com os clientes. E a COP, ela é um momento onde a gente faz um balanço até de tudo isso. E eu acho que nesses preparativos que nós estamos, né, receber uma COP no Brasil tem sido bem bacana, porque eu acho que isso reforça muito para nós o quanto o nosso papel tem sido importante nessa agenda, né? Eu acho que eu comecei no início falando, né? Olhar para a Amazônia e olhar para o Bradesco, poxa, desde 1965. E agora a gente está tendo uma oportunidade de mostrar também para o mundo inteiro que a gente não começou essa agenda agora. Então, estaremos na COP, nós participamos ativamente das COPs, eu acho que como times de sustentabilidade, né, acompanhando toda essa discussão, mas principalmente, né, trazendo essas discussões para o nosso dia a dia, para a economia real, para a nossa estratégia de atuação. E lá em Belém, nós estaremos, né, com times de sustentabilidade, executivos do banco, e principalmente reforçando e reafirmando o nosso compromisso com essa agenda, que ela segue relevante e importante para o banco. Eu acho que dentro das discussões todas, né, que a gente costuma participar do ponto de vista técnico, mas também com alguns espaços ali junto aos nossos clientes. Eu acho que é público, né? Nós anunciamos aí ao mercado, a gente está com uma parceria com a Case, que é Climate Action Solution Engagement, que traz muito o quê, né? Uma mensagem de que a COP, ela vai passar. Mas ações práticas, engajamento e implementação, elas já existiam para o Bradesco e elas continuarão, né? Então, quando a gente firmou essa parceria com um grupo de empresas, foi muito com o mesmo propósito, de traduzir ali com cases, com soluções práticas, tudo que nós estamos fazendo e colocando mais uma vez, né, nessa vitrine para o mundo, que o Brasil já é protagonista nessa agenda. A gente já faz muita coisa. Nós temos muitos diferenciais. Acho que o Guilherme, você trouxe, né, toda a nossa matriz energética majoritariamente limpa, toda a questão de bioeconomia, biodiversidade. Então, como que a gente quantifica isso em ações práticas? Então, acho que um dos nossos grandes objetivos na COP, além da nossa participação, é também estar, né, junto com os nossos clientes, parceiros estratégicos e stakeholders, compartilhando cases de sucesso que eles podem ser cada vez mais escaláveis. E como instituição financeira, mostrando o quanto nós aqui atuamos dia a dia para apoiar os nossos clientes nisso, né? Hoje a gente tem uma meta de negócios sustentáveis de direcionar 350 bi até dezembro desse ano, né? Então, acho que isso reflete muito o que a gente discute desde o começo aqui. Quantificar tudo isso, implementar. Eu acho que a COP vai ser esse espaço importante para nós. Ai, que ótimo. E seguindo, né? Eu acho que nessa discussão, assim, de COP, eu falei um pouco do Bradesco, mas eu queria ouvir de vocês que tipo de legado vocês esperam que a COP30 deixe para o Brasil? Guilherme, quer começar? Tá bom, eu começo. Fabi, primeiro eu acho que a gente tem que deixar um legado para Belém, ponto. Né? Então, eu acho que esse legado existe. Eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ir em Belém recentemente, a cidade está muito bonita, a infraestrutura que foi criada, eu acho que é parte desse legado, o porto, o parque da cidade. Então, acho que o primeiro é Belém ficar realmente uma cidade conhecida, que as pessoas da cidade e da região possam realmente sentir orgulho de ter organizado e recebido uma COP que daqui a 10, 20, 30 anos vai ser lembrada. Então, acho que o primeiro legado é deixar as pessoas do Pará, de Belém, realmente com esse reconhecimento de todo o transtorno que foi preparar a COP até a gente chegar agora em novembro e que isso fique realmente como um legado para a cidade. E do lado do Brasil, eu acho que para mim o legado da COP é realmente que essa narrativa se torne uma realidade, que as empresas, os países que estiverem em Belém percebam que de fato a gente tem uma bioeconomia que é solução, a gente tem uma rota tecnológica que é biocombustíveis e a gente é capaz de produzir combustíveis que não é fóssil e ao mesmo tempo plantar e alimentar o mundo.
A gente tem capacidade de oferecer produtos de baixo carbono, porque a nossa indústria já tem um nível de emissões comparado com outras indústrias abaixo, que a gente tem tecnologia, que a gente consegue fazer uma transição com justiça climática. A gente consegue reconhecer os povos da floresta, a gente consegue entender o papel das mulheres que são muito vulneráveis à questão climática. Então, que a gente consiga mostrar que o Brasil tem tecnologia, tem um setor empresarial forte e que a gente tem essa capacidade de fazer uma transição justa, não deixando ninguém para trás, que é um dos objetivos do Pacto Global. Excelente. Para você, Billy? Muito difícil falar depois do Guilherme, né? Mas eu concordo. Eu acho, primeiro, Belém, eu acho que já tem um legado de nós brasileiros conhecermos Belém. Né? Eu não conhecia Belém, eu conhecia Manaus e conhecia a parte da Amazônia que está mais para dentro da Amazonas. E Belém é uma cidade que o Brasil precisa conhecer, né? Tem uma cultura, está numa região que a gente precisa conhecer e é uma cidade que a gente precisa conhecer. Eu acho que isso, eu também estive lá recentemente e isso é claro, assim, né? De como a COP pode ajudar Belém, como, né, a região toda a crescer mais, a se desenvolver com esse espírito de desenvolvimento sustentável, né, que está tão agora imerso na cidade. Então, acho que isso é essencial, né? E para o Brasil, eu acho que a gente conseguir realizar esse potencial, né, de um novo drive de crescimento e desenvolvimento para o Brasil, né, um desenvolvimento baseado nesse tipo de negócio, né? Ao contrário de muitos países do mundo, a gente tem as condições de começar a fazer a transição muito mais rápido. A gente tem uma matriz energética que permite isso, a gente tem terra, a gente tem florestas de pé, a gente tem coisas que poucos lugares no mundo têm. E a gente pode transformar essas coisas num novo drive de crescimento para o nosso mercado, para financiar novas coisas, para crescer o mercado de capitais, para as indústrias brasileiras crescerem dentro desse novo padrão, né? Então, se a gente começar a implementar dessa maneira, eu acho que o legado para o Brasil vai ter sido um novo padrão de crescimento e desenvolvimento inclusivo, respeitando o mundo em que a gente vive, e vai ser talvez tão icônico como foi a Eco 92 no Rio, né? Sei lá, daqui as gerações futuras, lembrar, isso tudo começou lá na COP30, né? Eu acho que a gente vai ser muito feliz se isso acontecer. Eu acho que o principal legado que a COP deixa, assim, na minha visão, é que é possível, né? Assim, é possível a gente fazer desenvolvimento com conservação e olhando para as pessoas, né? Eu acho que tudo está movimentando e se movendo em torno de pessoas. Falar em desenvolvimento é falar em pessoas. E para nós, como instituição financeira, esse é o nosso dia a dia, né? A gente está o tempo inteiro ali com os nossos clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, com vocês, nossos parceiros. Então, eu queria que, na minha visão, assim, o principal legado da COP fosse que é possível, né? E quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de clima, é uma agenda possível e uma agenda de negócios, né? Uma agenda de dia a dia e que a gente pode cada vez mais alavancar e que o Brasil não seja só essa vitrine agora em novembro de 2025, mas que ele continue sendo uma vitrine de coisas positivas e mostrando tudo que nós estamos fazendo em prol desse desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que a COP, ela deixa um marco para Belém, para o Brasil, para os negócios, mas principalmente conectando o mundo inteiro numa agenda que ela é urgente, importante e essencial quando a gente fala de longo prazo, de estratégia, de negócios e de futuro. Eu acho que aqui, bom, a gente teria assunto aqui para muitas horas, mas estamos chegando, né, ao fim da nossa conversa. E aqui no Insights, a gente tem uma tradição, que é pedir para os nossos convidados uma dica cultural, né? Eu acho que, aproveitando aqui todas as reflexões que vocês trouxeram, tudo que a gente falou, né? Eu acho que fomos há 30 anos, 15 anos, vamos em várias COPs. Eu queria que vocês deixassem aqui, para quem nos ouve, qual que é a dica de vocês para o nosso público. Bom, Fabi, assim, eu vou dar uma dica de São Paulo. Apesar de eu ser mineiro, estou radicado em São Paulo já há bastante tempo, então espero que as pessoas que estão em São Paulo possam apreciar e quem vier em São Paulo que possa apreciar também. E é assim, para quem não conhece, assim, o Pacto tem 17 ODS, né, globalmente, só que o Brasil tem o 18º ODS, que é Equidade de Raça. E aqui no Parque do Ibirapuera, a gente tem o Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, que é uma instalação fantástica no centro do Parque do Ibirapuera, que eu acho que não todo mundo conhece, eu vim a conhecer mais recentemente, mas que vale a pena, e para quem estiver em São Paulo e puder passar por São Paulo, essa é a minha dica, conhecer o Museu Afro Brasil dentro do Parque do Ibirapuera.
Excelente, eu não conheço, hein? Viu? Você é a primeira a seguir suas Também dicas. não conheço, apesar de saber do museu, não conheço ainda. E pra você, Bi? Olha, Fabi, pode dar duas? Claro. É porque até quando 3, vocês me né? mandaram que precisava, né? O livro que eu li recentemente e que eu gostei muito, me emocionou muito, que eu queria indicar aqui, que chama Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. É um livro muito legal, uma espécie de realismo fantástico brasileiro, assim. Quem não for ler livro, procure Socorro Racioli no YouTube e leia as entrevistas dela. Ela é a pessoa mais espirituosa e mais engraçada que a gente pode imaginar. Mostra muito o que o Brasil pode ser, assim. Então, Socorro Racioli, Oração para Desaparecer. A outra coisa foi a experiência que eu tive a semana passada. A gente estava em Belém para fazer um programa de voluntariado de educação financeira nas escolas de Belém. E aí eu tive o privilégio de poder participar do Círio de Nazaré. Então, eu sugiro, né, que as pessoas procurem no YouTube entender o que é o Círio de Nazaré, né? Eu estando lá e vendo aquela multidão... Tem esses questionamentos, é 1 milhão, é 2 milhões? Depois que passou de 500 mil pessoas, a gente não perde a noção, a gente não sabe mais, né? E aí tem esse questionamento se tinha 1 milhão, 2 milhões de pessoas. O fato é que a cidade estava tomada, né? E num espírito muito de solidariedade, as pessoas abrem as casas, as igrejas de outras denominações que não católicas recebem os católicos que vão lá e ajudam, e dão abrigo, dão comida. Então é um clima de solidariedade, de cooperação que acontece na cidade, de festa religiosa, de festa profana, e de teatro, e de bagunça, e carnaval. E mesmo na procissão, é uma procissão em muitos momentos muito alegre, emocionante. Aí você chora, você ri. Então, assim, é uma experiência... É difícil você entender se você não está lá, mas eu recomendo pesquisarem sobre o Círio e sobre essa cultura que existe lá, porque mostra muito de coisas que a gente precisa para fazer essa agenda andar, essa colaboração, esse sentido de que tem coisas que a gente pode fazer junto, independente do que a gente acredita, né? E de que a gente pode juntos fazer uma coisa muito grande, né? Então isso para mim foi muito, muito legal, né? E eu acho que mostra que Belém vai ter condições de fazer a COP, porque se aquilo acontece naquela cidade durante 3 dias, a gente consegue fazer uma COP lá. Não, e com certeza, estaremos juntos, né, lá em Belém, Estaremos acompanhando tudo que vai acontecer ali na COP. Pessoal, foi excelente, assim, eu acho que foi um prazer falar com vocês, eu acho que nosso grande objetivo aqui no Insights, né, é compartilhar e desmistificar esses temas que são relevantes, e esse foi mais um podcast, né, mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Guilherme Xavier, diretor executivo do Pacto Global da ONU no Brasil. Muito obrigada, Guilherme, excelentes contribuições, reflexões. E também agradeço a você, Billy, que é Head de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Ambima. Muito obrigada, gente. Estaremos juntos lá em Belém. Até Belém. E para você que nos acompanha, já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram. No perfil podcast Insights, siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até! Tchau, tchau!